No Conexão de hoje, nós estamos falando sobre a crise política no Paraguai e alguns entrevistados estão aqui com a gente para esclarecer um pouco desse assunto. Então, eu queria retomar a pergunta do bloco anterior sobre o impeachment, né? A gente está falando do impeachment do presidente paraguaio. Dá para fazer um comparativo com o impeachment que aconteceu aqui com o presidente Collor, aqui no Brasil? Olha, na minha opinião, muito dificilmente, fora o nome e ser instaurado pelo parlamento, porque o Collor, quando ele começaram as denúncias, o Collor se afastou por 6 meses, ele teve 6 meses para preparar sua defesa, ele se afastou da presidência e o Itamar Franco assumiu. E daí, às vésperas do julgamento, o Collor renunciou, né, quando passou no Congresso, antes de ir para o Senado, o Collor renunciou e viajou, não lembro para onde, mas... Então, o Collor, que tinha acusações muito mais graves, denúncias do irmão, provas comprovadas, concretas, assim, físicas, digamos, ele teve 6 meses para a defesa. O Lugo, a partir de um evento que são tiros que vieram não se sabe de onde, se conjectura que podem ser tiros pela precisão de atiradores de elite, colocados em determinados pontos específicos para atingir policiais. Os policiais, em algum momento, por profissão, respondem a isso, né? E, então, é algo muito mais complicado de tu fazer a prova disso, e como o Leonardo falou antes, ele teve 24 horas, e considera-se isso um fato público e notório. Tiros que vieram de algum lugar da fazenda, que atingiram policiais, os policiais revidaram, é um saldo de 17 mortos, onde há fato público e notório numa situação como essa, né? Até se chegou o presidente uruguaio, o Mujica, ele chegou a sugerir que, olha, então se eu... tentando fazer uma articulação que o Lugo não tinha poder para fazer na sexta-feira, antes do julgamento, à tarde, quem sabe o Lugo se afasta por 6 meses, como o Fernando Collor fez, e se investiga essa situação. Ele chegou a dar esse exemplo. Chegou a dar esse exemplo, chegou a se fazer essa proposta. Aí o atual, né, empossado presidente Federico Franco disse, não, é público e notório, ficava, né, repetindo esse fato, e a partir disso foi feito o julgamento à tarde, né? Eu poderia dizer, no mesmo sentido, nessa difícil comparação entre os dois processos de impeachment, né, do presidente Lugo e do presidente Collor, que, no caso do presidente Collor, nós tivemos a preservação das garantias constitucionais e, por conseguinte, a preservação do próprio Estado democrático de direito, né? Uma Constituição que, inclusive, era muito recente na época, né? Exatamente. Nós tínhamos a Constituição de 88, né? E, no caso paraguaio, com a Constituição de 1992, nós tivemos, a meu ver, a quebra do regime constitucional democrático através da não garantia dos dispositivos constitucionais referentes no caso, a devida defesa legal do presidente Lugo, né? O que é bem curioso, um pontamento, o que é bem curioso que a forma como surgem os eventos que levam à derrocada do Lugo é muito parecida com a forma como surgiram os eventos no golpe dado contra o Hugo Chávez em 2002 na Venezuela. Mas lá foi duas passeatas que se encontraram e tiros que saíam de uma ponte, e as imagens que passaram na TV venezuelana da oposição eram que aqueles tiros eram de pessoas do governo. Na verdade, depois chegou à conclusão que aqueles tiros eram defensivos. Os tiros iam de outro lugar e respondiam aqueles tiros. Ou seja, nós temos uma prática muito parecida de desestabilização do governo a partir de uma suposta insegurança social. A gente sabe que uma das principais diferenças do impeachment do Collor para esse que ocorreu no Paraguai foi a posição da população, né? Aqui no Brasil, a população foi às ruas, pintou as caras e exigiu a saída do presidente. Isso fez com que no Paraguai ocorresse uma quebra da democracia. Hoje, o Paraguai está suspenso do Mercosul e pode vir a ser expulso. Como é que vocês caracterizam isso? Eu queria que vocês comentassem um pouco. Sim, de certa forma, essa insatisfação da população né, acaba se transpondo na questão da insatisfação da comunidade de nações regional, né, comunidade dentre as quais o Brasil faz parte. Como nós tivemos essa quebra da democracia no Paraguai através da quebra do regime constitucional, por não respeito às garantias fundamentais, né, há uma cláusula no Mercosul, né, que é a chamada cláusula democrática, que é a cláusula que permite o ingresso, né, e que denota também a permanência dos países no grupo do Mercosul. No caso, né, caracterizado pelo Mercosul uma quebra ao menos temporária, porque ainda não foram averiguadas todas as causas, o Paraguai acabou sendo suspenso do Mercosul, né?
Eu acredito que o Paraguai não vai passar dessa suspensão. O governo brasileiro ele assumiu uma medida de cautela. Até porque, aparentemente, o Paraguai tem uma boa relação com os outros países da América Latina, é isso? Sim, a princípio, sim. Tem, especialmente com o Brasil. Especialmente o Brasil, lá desde os anos 70, desenvolve uma proximidade muito grande com o Paraguai. E eu acho que o fiel da balança nessa situação vai ser o Brasil. Porque nós temos um caso, uma parcela importante da população uruguaia. O Paraguai é o quarto maior exportador de soja do Brasil, nas fazendas que são majoritariamente dominadas pelos que são chamados de brasiguaios, que são os plantadores brasileiros que fazem sua vida econômica e social no Paraguai. Então, o Brasil ele fica numa situação complicada, porque ele, ao mesmo tempo, ele condena o golpe que houve e chama de quebra da democracia, mas, por outro lado, ele tem esse contingente brasileiros lá que ele precisa levar isso em consideração. E até essa semana nós tivemos no Parla Sul, os parlamentares brasileiros do Parlamento Mercosul iriam criar uma moção de repúdio ao que ocorreu no Paraguai. E a bancada ruralista do Congresso esvaziou a reunião dos parlamentares do Parla Sul e acabou não passando essa manifestação de repúdio. Ou seja, também o nosso Congresso, a nossa bancada ruralista, que tem ligações com esses ruralistas paraguaios, começa a agir pressionando o governo brasileiro para suas atitudes. Então, só para, eu não queria interromper, mas a gente está com o tempo curto, eu só queria uma última pergunta para a gente encerrar o nosso debate. Amanhã acontece a cúpula do Mercosul na Argentina, que reúne diversos presidentes para discutir as medidas a serem adotadas caso seja considerado que houve mesmo uma ruptura constitucional oficialmente. O que a gente pode esperar dessa reunião? Eu creio que as expectativas são muito positivas no sentido de que o continente americano, o continente latino-americano, né, a Latinoamérica, parte muito da noção de coalizão para a noção de coexistência entre os países. Então, acredito que a questão paraguaia, né, vai se resolver da melhor forma possível no sentido de estabelecer uma conjugação política entre os países da América Latina. Mesmo com o governo que está lá agora, seja provisoriamente ou fixo? Eu creio que, é algo que já devia ter sido extirpado da história da América do Sul, esse tipo de golpe, como ocorreu no Paraguai. Mesmo que não seja mais um golpe com militares, não seja um golpe com armas, é uma forma de golpe parlamentar. Então, e acho que esse é um ponto-chave para o Mercosul. No momento com o Mercosul vai se posicionar enquanto grupo, quanto a um evento muito importante, um evento dramático de um país membro. Os países do Mercosul já se posicionaram em defesa da legalidade no momento do golpe do Chávez, contra Hugo Chávez em 2002, e agora tem que se posicionar da mesma forma. Creio que, emendando com a pergunta anterior, o Paraguai vai continuar suspenso por algum momento, mas não serão feitas as sanções econômicas, porque, principalmente o governo brasileiro tem uma medida muito clara. O povo paraguaio não pode sofrer. E até o Lugo, no seu discurso, quando aceitou o processo como um todo, ele tem repetido em outras entrevistas posteriores, sempre diz, olha, não queremos derramamento de sangue e o povo paraguaio não pode sofrer. Então, por isso, creio... Desculpa. A gente pede desculpa, mas a gente está estourando o tempo. Sim. Professores, muito obrigada pela gente. A gente segue conectado na Chico pelas redes sociais agora e o debate pode continuar por lá, viu, pessoal? E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao 12h30. Até lá. Tchau.